Vejam aqui no primeiro slide, né? Como eu já havia mostrado, os tipos de arranjos de flores. Nessas duas primeiras figuras a gente tem essas flores nessa disposição da axila foliar, né? Entre a folha e o caule, entre a folha e o ramo. E aqui a gente tem essa configuração dessa inflorescência terminal, né? Presente no fim do ramo e não na axila entre folha e ramo, certo? Aqui temos uma flor solitária, aqui temos flores em fascículo, né? Essa união de três florezinhas nessa axila dessa planta. Aqui temos essas duas inflorescências, né, terminais. Uma é a inflorescência do tipo racemosa, né, monopodial de crescimento indeterminado. E essa é a inflorescência cimosa de crescimento determinado simpodial, né? Aqui ela é chamada de racemosa justamente por seu tipo básico ser o rancemo, e aqui o tipo básico é a cimeira, por isso que é chamada também de cimosa. Aqui a gente tem as inflorescências básicas, né, indeterminadas, as rancemosas. Aqui a gente não tem todas, certo? Onde eu coloquei essas bolinhas verdes é para dizer que não tem flor, pois na imagem tinha bolinha laranja. Aí eu coloquei a verdinha para deixar melhor de entender, né? Então vejam aqui na primeira figura, a gente tem uma inflorescência indeterminada do tipo rancemo, né? Que é o tipo básico, mais comum. A gente tem essas flores pediceladas, né? Nesse eixo principal da inflorescência. Veja que na base de cada flor a gente tem a presença dessas brácteazinhas, certo? Já na espiga a gente também tem um eixo indeterminado. Todas essas aqui apresentam um eixo indeterminado, né? E a gente tem a presença de flores sésseis ligadas a esse eixo principal. Também temos a presença das brácteazinhas. E o que difere do rancemo é principalmente essa presença de flores sésseis, certo? O amento é basicamente uma espiga flexível. Então, enquanto na espiga a gente tem esse eixo principal mais rígido, aqui no amento a gente vai ter esse eixo principal flexível, tanto é que a inflorescência está decaída para baixo. As flores também vão ser sésseis e a gente também vai ter as brácteazinhas que precedem as flores, certo? Aqui na quarta imagem, na quarta figura, a gente tem a presença de uma inflorescência do tipo umbela. Percebam esses pedicelos, onde a gente vai ter as flores geralmente da mesma altura e todos os pedicelos partem de um mesmo local do eixo principal, certo? Aqui temos essa bráctea que está precedendo todos os pedicelos que estão saindo desse mesmo local do eixo. Já aqui no corimbo, a gente tem uma inflorescência semelhante com o rancemo, né? Onde a gente tem um eixo principal de onde parte flores pediceladas, certo? Porém, no corimbo, as flores pediceladas mais inferiores, mais basais, no eixo de inflorescência, vai crescer mais, enquanto as flores mais apicais vão ter seu pedicelo com crescimento menor, justamente para que as flores fiquem mais igualadas, certo? Por isso que ele também pode ser confundido com a umbela. Porém, na umbela, os pedicelos partem do mesmo local do eixo de inflorescência, enquanto no corimbo partem de vários locais do eixo de inflorescência. Aqui na sexta figura a gente tem a inflorescência do tipo capítulo, que basicamente é uma espécie de espiga achatada dorso-ventralmente, né? Então vejam que a espiga a gente tem flores sésseis ligadas ao eixo principal da inflorescência. No capítulo a gente tem essas flores sésseis ligadas a esse eixo principal da inflorescência, que está achatado dorso-ventralmente no formato de um disco, né? Uma inflorescência típica da família Asteraceae, que é a maior família das eudicotiledôneas. Por fim, aqui a gente tem o espádice, né? Que nada mais é do que uma espécie de espiga com o eixo mais carnoso, né? As flores geralmente do espádice são bem pequenas, também são sésseis, e o espádice ele vai geralmente apresentar uma grande bráctea que precede a inflorescência completa, justamente por as flores serem bem pequenas e
essa bráctea, grande bráctea, ajudar na atração dos polinizadores, certo? Então, esses aqui são alguns dos tipos básicos de inflorescência indeterminadas, as rancemosas, né, de crescimento monopodial. Aqui a gente tem as inflorescências determinadas, as cimosas, né, de crescimento simpodial. Vejam que em todas elas a gente vai ter um eixo principal que vai crescer até determinado ponto e ele vai terminar com o abrir de uma flor, né? Então vejam que aqui a gente tem o eixo principal que ele para o seu crescimento desenvolve uma flor. Dele partem mais dois eixos secundários, de onde também vai gerar uma flor. Essas quatro primeiras figuras são exemplos de monocásios, certo? Nessas duas primeiras a gente tem monocásios helicoidais e na 3 e 4 a gente tem monocásios escorpioides, certo? A diferença deles é basicamente que na helicoidal os eixos secundários que partem do eixo primário eles vão partir de vários lados, certo? Enquanto nas escorpioides esses eixos secundários vão partir de numa mesma direção do eixo principal. Então vejam que eles estão partindo nessa direção da direita, né? Mas vejam que todos eles são formados por um eixo que cresce até determinado ponto e finaliza com uma flor. Nas monocásios, né, a gente vai ter a maturação de uma flor por vez, certo? Então vejam que essas flores mais distantes do eixo principal, elas vão ter a sua maturação posteriormente, depois dessas que estão mais próximas do eixo principal. Aqui a gente tem a inflorescência do tipo de cásio, né? Onde a gente tem o eixo principal, que também gera sua flor lá no ápice para seu desenvolvimento, e dele se partem dois eixos secundários, certo? Que desenvolve também flores para o seu desenvolvimento, e deles também partem mais dois eixos, e por aí vai. Vejam que nessas inflorescências determinadas a gente não tem as flores partindo da metade dos eixos, né? Não tem flor partindo da metade desse eixo principal, só no ápice. Não tem flor partindo da metade desse eixo secundário, só no ápice. E por aí vai, né? Aqui nessa última figura, na 6, a gente vai ter uma inflorescência do tipo Pleiocásio, certo? Onde, diferente do dicásio, onde a gente tem esses dois eixos secundários partindo do eixo principal, aqui a gente tem quatro eixos secundários partindo do eixo principal. Da mesma forma que nos eixos secundários também vai haver quatro ramificações, ao contrário das dicásios, onde havia duas ramificações, certo? Então esses são os tipos básicos de inflorescência determinadas, cimosas. Partindo agora para a chave de identificação, né? Temos esse esqueminha que eu fiz para facilitar a compreensão, né? De como preencher a chave dos arranjos florais. Então vejam, quando eu escolho um número relacionado à letra, eu excluo o mesmo número relacionado a outra letra, né? Se eu escolho um A, eu vou excluir um B e todos os subgrupos de um B. Da mesma forma aqui, se eu escolher 3B, eu excluo tudo de 3A. Se eu escolho 3A, eu excluo tudo de 3B. Quando eu chego nessas partezinhas onde não tem mais a ramificação dessa linha vermelha, é porque eu já cheguei no tipo de arranjo floral que eu queria, certo? Então vejam aqui. Vamos partir para as flores de fato, né? Vejam esse exemplo aqui. A gente vai completar a tabela de acordo com esse tipo de arranjo, né? Vejam, primeiramente a gente tem que saber se trata de flores solitárias ou em grupo de até 3 flores axilares ou terminais, ou se trata de flores reunidas em inflorescência com mais de 3 flores axilares ou terminais. Observando a imagem, a gente percebe a presença de várias flores ligadas a esse eixo principal. Então a gente já sabe que se trata de uma inflorescência, certo? Sabendo que se trata de uma inflorescência, agora a gente vai ter que saber se essa inflorescência é do tipo indeterminada, racemosa, ou se essa inflorescência é do tipo determinada, cimosa, certo? Vejam que eu havia falado que nas inflorescências determinadas,
a gente tem aquele eixo principal que cresce, 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 e no seu ápice desenvolve uma flor. Mas na lateral dele a gente não tem a presença de flores, certo? Já nesse eixo principal aqui a gente tem várias flores do início, meio e fim. Então aqui a gente marcaria a opção 3A, inflorescência de crescimento indeterminado, racemosa, certo? Agora a gente tem que identificar se essas flores dessa inflorescência são flores pediceladas ou se são flores sésseis, certo? Sem pedicelo. O pedicelo é aquela estrutura que vai ligar a flor ao eixo principal da inflorescência, certo? Aqui a gente não percebe a presença desses pedicelos. Vejam que essa estruturazinha branca é o cálice, certo? Então aqui a gente tem a presença de flores sésseis. Então marcaria aqui flores sésseis, 4B, sem pedicelo. Agora eu teria que identificar se essa inflorescência se trata de um eixo principal da inflorescência alongada, né, com flores dispostas em várias alturas, ou se trata de um eixo principal da inflorescência achatado com flores dispostas aproximadamente da mesma altura. Então vejam que a gente tem, né, um eixo principal alongado e com flores dispostas em diferentes alturas, né? Temos flores dispostas na parte mais basal, na parte intermediária e na parte apical. Se eu marcasse 8B, se eu tivesse essas características, eu encontraria uma inflorescência do tipo capítulo. Mas sabemos que a capítulo é aquela inflorescência geralmente presente nas asteráceas, né? Onde a gente tem um disco com flores sésseis, esse disco achatado dorso-ventralmente. Então, é bem distinta dessa inflorescência aqui, né? Então, aqui a gente marcaria a opção 8A, eixo principal da inflorescência alongada com flores dispostas em várias alturas. Por fim, a gente teria que saber se trata de uma espiga ou de um espádice, né? O espádice será o eixo principal da inflorescência espessado e geralmente carnoso, e a espiga, eixo principal da inflorescência não espessado ou pouco espessado. Aqui a gente tem essas flores sésseis, né, presentes tanto em espiga quanto no espádice. O eixo principal não está tão espessado, então se a gente tem essa dúvida em saber se é espádice ou espiga, a gente pode olhar para a base, né? Vejam que nas inflorescências do tipo espádice, a gente tem a presença de uma grande bráctea que precede a inflorescência, justamente para chamar a atenção dos polinizadores. Então vejam que aqui a gente tem a presença dessa grande bráctea, certo? Que é a espátula, diferente da espiga. Então aqui a gente marcaria a inflorescência do tipo espádice, certo? Bom, completando essa outra imagem, né, de acordo com a chave para identificação dos padrões básicos de arranjo de flores nos ramos, primeiro temos que saber se trata de uma inflorescência ou de um fascículo ou flor solitária. Então, aqui em 1B a gente tem flores reunidas em inflorescências com mais de 3 flores axilares ou terminais. Vejam que aqui a gente tem a presença de várias flores presentes nesse eixo principal, que é o eixo da inflorescência. Aqui eu não sei se esse eixo está ligado a outro eixo que apresenta mais flores ou se não, né? Então vamos considerar que isso aqui seja apenas uma inflorescência. Identificado a inflorescência, a gente vai ter que saber se ela é de crescimento indeterminado ou de crescimento determinado. Como eu já falei, as inflorescências de crescimento determinado são aquelas que apresentam o eixo principal, que no seu ápice para de crescer, né? E desenvolve-se uma flor. Mas nas laterais desse eixo não temos a presença de flores ligadas a ele. Então, aqui a gente marcaria flores de crescimento indeterminado racemosa, né? Aqui não dá para ver o ápice do eixo de inflorescência, mas por essa característica a gente identifica que pertence a uma inflorescência racemosa. Agora teremos que saber se são flores pediceladas ou sésseis, em 4A ou 4B. Aqui a gente percebe esses longos pedicelos, né, ligando a flor ao eixo principal da inflorescência. Então a gente marcaria aqui flores pediceladas. Agora teríamos que saber se é 5A ou 5B. Todos os pedicelos de um mesmo tamanho saindo quase de um mesmo ponto do eixo de inflorescência, onde a gente encontra a umbela como tipo de inflorescência, ou pedicelos saindo de várias alturas do eixo de inflorescência. Vejam que os pedicelos aqui, eles estão saindo em várias alturas do eixo de inflorescência, né? Tem pedicelos saindo na região mais central, na região mais apical ou basal,
dependendo de onde for a parte apical ou basal dessa inflorescência. Mas tem pedicelos saindo por toda a região do eixo principal. Então a gente marcaria aqui pedicelos saindo de várias alturas do eixo de inflorescência. Agora a gente teria que saber se se trata de inflorescência não ramificada, de eixo simples, ou de inflorescência ramificada, onde a gente tem como inflorescência panícula. Bom, analisando essa inflorescência, a gente percebe que a gente não tem a ramificação desses pedicelos, né? A gente tem uma única flor ligada pelo pedicelo ao eixo principal. Se a gente tivesse uma ramificação desse pedicelo aqui, a gente marcaria inflorescência ramificada, certo? Que no caso seria a panícula. A gente teria os pedicelos ramificados e várias flores ligadas a cada ramificação do pedicelo. Então aqui a gente marca a inflorescência não ramificada justamente pois a gente só tem um pedicelo ligando uma flor ao eixo principal. Marcado a 6A, né, inflorescência não ramificada de eixo simples, a gente agora vai ter que saber se se trata de corimbo ou rancemo. Corimbo são as flores partindo de vários pontos do eixo principal e chegando a alturas iguais, e rancemo, flores partindo de vários pontos do eixo principal e chegando a alturas diferentes. Vejam que o corimbo é semelhante à umbela, né? Onde a gente tem as flores que chegam geralmente na mesma altura. Então, no caso do corimbo, os pedicelos da região mais inferior vão ser maiores do que das flores da região mais superior do eixo principal da inflorescência. Já que não, a gente tem esses pedicelos geralmente quase todos do mesmo tamanho, né? E chegando a diferentes alturas. Então aqui a gente teria marcado a opção rancemo e encontrado o tipo de inflorescência. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu termino aqui, né, esse vídeo. E vocês podem ir treinando aí na casa de vocês essa chave de identificação dos tipos básicos de inflorescência, certo?